o PostGIS. PostGIS é a extensão espacial do PostgreSQL para adicionar a capacidade de armazenar e utilizar dados espaciais. Então, dentre suas principais características são o armazenamento de informação espacial, ou seja, ele permite que seja armazenada e manipulada geometria, índices espaciais, o uso de índices nos bancos de dados de maneira geral, eles otimizam sobremaneira as consultas, porque ele, quando necessário, ele não precisa testar se todo o banco de dados segue uma determinada condição, mas apenas aqueles que seguem um índice. Um exemplo para o caso do índice espacial. O índice espacial ele vai armazenar qual que é o retângulo envolvente sobre aquela camada. Então vamos supor que você tem uma base de municípios e uma base dos estados. E você quer saber quais municípios estão no estado de Minas Gerais. Ora, faz pouco sentido você pesquisar se um município do Amazonas está em Minas Gerais, porque obviamente ele não está. Só que se não houver um campo dizendo isso, em princípio o banco de dados não sabe. O índice ele vem para satisfazer justamente esse tipo de índice espacial, esse tipo de situação. Porque com o índice espacial, dado que os retângulos envolventes não se tocam, o próprio banco de dados já não faria esse tipo de teste, porque ele já sabe que não há uma correspondência entre essas duas espacialidades. Funções espaciais, muitas das funções que a gente usa no software de geoprocessamento, buffer, dissolve, distância, clip, recorte, diferença, a gente pode fazer diretamente no banco de dados, que tem uma otimização do seu processamento, fazendo muito mais rápido, e aí para uma outra parte, processamento de geometria, suporte à imagem, dado raster, podem ser implementados métodos específicos de geocodificação e integração com diversos softwares de processamento, como o QGIS, o ArcGIS, o GeoMedia, vários softwares que utilizam o PostGIS. Então, para a instalação é bastante simples. Para habilitar, você vai usar esse Create Extension PostGIS. E aqui eu quero tratar um pouco, eu não vou me delongar em cada funcionalidade que o PostGIS adiciona, porque realmente a lista é bastante volumosa e ela vai depender muito do interesse do usuário. Muitas das funcionalidades talvez não vão ter um uso imediato agora, mas em algum momento elas podem ter a necessidade, então eu quero focar em como ler a documentação e como entender a sintaxe e o uso que estão colocados lá, ao invés de ficar me delongando em funções muito específicas. Caso vocês queiram, o manual de referência está nesse link colocado aqui na apresentação, onde vocês podem consultar todas as funcionalidades que são disponibilizadas pelo PostGIS. Um primeiro alerta a ser feito é que o PostGIS, diferente, por exemplo, do formato Shapefile, que é um formato conhecido no universo de geoprocessamento, ele armazena a geometria como um campo. Ou seja, a geometria é mais um campo na tabela de atributos. Assim, um dos efeitos práticos é que você pode ter várias geometrias associadas ao mesmo registro tabular, algo que não é possível no Shapefile, por exemplo. Então, é uma outra forma de utilizar a geometria. E, por padrão, nós associamos o nome Geom à geometria. Não é obrigatório, mas é um padrão que facilita o uso. Então, vou dar como exemplo a documentação do comando buffer. A primeira coisa que ele apresenta é a sinopse, que apresenta a sintaxe geral da função. Então, o que ele está trazendo aqui? Eu tenho que declarar o stbuffer, tenho que abrir um parêntese. Primeiro, eu vou colocar a geometria, depois eu vou colocar o raio desse buffer, e eu tenho uma terceira opção, que eu posso usar ou não, que é o parâmetro de estilo desse buffer, como é que esse buffer vai se comportar. Então, de obrigatório, eu tenho a geometria e o raio, e o último parâmetro, ele é opcional, eu posso colocar ou não. Se eu não colocar, ele vai assumir alguns valores padrão.
A descrição faz alguns alertas, algumas situações de uso, então é interessante ler essa descrição para entender se aquela funcionalidade realmente vai atender o que você precisa ou se tem às vezes alguma outra funcionalidade que te atenderia melhor. Em alguns casos ele até recomenda que você use outras funcionalidades em alguns cenários que são melhor aproveitadas. Os exemplos são bastante interessantes para você entender o uso. A geometria, geralmente, ele descreve como texto e transforma esse texto em geometria, justamente para que você possa usar exatamente essa mesma função na sua máquina local e chegar a esse mesmo resultado e poder ir fazendo as suas adaptações. Então, é bastante interessante olhar esses exemplos quando você for usar essas funcionalidades. Aqui eu listei algumas funcionalidades que são importantes, que são amplamente utilizadas, existem outras, mas apenas para a gente ter uma referência. Por exemplo, STX e STY retorna a coordenada do ponto. STTransform permite a transformação entre sistemas de referência diferentes. Eu vou reprojetar o meu dado, eu posso reprojetar diretamente no banco. O ST/SlightLongTest, ele retorna a geometria com formatos de graus, minutos e segundos, que algumas pessoas preferem utilizar. O ST-Area e o ST-Length calculam a área da geometria e a extensão ou o perímetro, caso seja um polígono. ST-Union mescla as geometrias, Intersection cria interseção entre geometrias, a diferença cria uma geometria com o que é diferente entre as geometrias, e Split faz uma quebra de uma geometria pela outra. Por exemplo, divide um polígono em 2, 3 a partir de uma linha. A ST-Centroid cria o ponto médio da geometria e o ST-Buffer cria um buffer a partir de geometria, sendo buffer essa área de influência dada uma distância determinada. Aqui é uma pequena lista, só para ser uma pequena amostra das funcionalidades que são adicionadas pelo PostGIS. STX retorna a coordenada x de um ponto. STY retorna a coordenada y de um ponto. ST-Transforming permite transformar a geometria entre dois sistemas de referência. ST-SlightLongTest retorna a geometria no formato graus, minutos e segundos. ST-Area calcula a área da geometria. ST-Length calcula a extensão perímetro da geometria. ST-Union mescla as geometrias. ST-Intersection cria a interseção entre as geometrias. ST-Difference cria a geometria com a diferença entre as geometrias. ST-Split quebra uma geometria a partir de outra. ST-Centroid cria o ponto médio da geometria. ST-Buffer cria o buffer a partir da geometria dada determinada distância. Aqui vamos tratar da importância do uso de índices espaciais. Então, eles são fundamentais para melhoria de performance, principalmente quando você está trabalhando com grandes volumes de dados. Para criar um índice, por exemplo, espacial, você pode usar a sintaxe create index, nome de índice, on, nome da tabela que você está usando, using, no caso espacial, o gist, e entre parênteses, o campo que armazena a geometria ao qual você quer criar um índice espacial. Você também pode criar índices para chaves tabulares, só que você precisaria trocar, por exemplo, para B-tree, ao invés de gist, e indicar o campo que armazena aquele atributo. Por exemplo, é um atributo que você usa para fazer um join muito recorrente, é uma chave estrangeira importante para você, você poderia fazer esse índice para otimizar as suas consultas. Ao manipular dados espaciais, principalmente conforme seu volume aumenta, é fundamental o uso de índices espaciais, visando melhorar a performance das consultas espaciais. A estrutura para a criação do índice é estruturada conforme o exemplo. Agora vamos falar do join espacial. Existe um join tabular em que você precisa ter uma chave comum, mas em alguns casos é importante fazer um join a partir da espacialidade. Você quer juntar os dados que tenham uma correspondência espacial, que tenham uma relação de topologia. Vamos lembrar da topologia lá do começo do nosso curso. A topologia não só descreve a topologia de rede,
a gente escreve qualquer relacionamento entre duas geometrias, duas ou mais geometrias. Contém, está contido, intersecta, sobrepõe. Então você pode usar esses operadores topológicos para correlacionar dados. Então, por exemplo, aqui, eu quero saber em quais estados estão o meu conjunto de cidades. Vamos supor que eu não tivesse um atributo para isso. Então eu poderia fazer um select, cidade.nome, o f.nome é o f, from cidade, left join, o f, on, st intersects, cidade.geon, vírgula f.geon. O que ele vai fazer aqui? Ele vai retornar o left join, né, no caso, para a minha tabela da esquerda, que é a minha tabela cidade, o nome das minhas UFs, cujo ST intersect, cuja interseção seja um resultado verdadeiro. Então você vai ter ali sua lista de cidades com o estado ao qual ela está localizada. Além do join tabular, com o PostX é possível utilizar a geometria para realizar o join espacial. A sintaxe básica é semelhante ao exemplo a seguir. É importante salientar que os dados devem estar no mesmo sistema de referência.